A paz do Senhor Jesus, no devocional diário de hoje, nós vamos estar falando sobre uma passagem bíblica que encontra-se no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 20, que diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, filho dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Essa passagem fala sobre quando os inimigos, se levantam ali contra o rei Josafá, e ali eles cercam ali Jerusalém, o Judá, e eles veem ali um povo, um exército de Moabe, também os filhos de Amon, e com ele os amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Uma junção ali de pouco mais de 3 povos se juntaram ali para lutar contra Josafá, que era rei de Judá ali, na capital de Jerusalém, a capital de Israel, Jerusalém, e eles vêm ali marchando com uma grande multidão contra o rei Josafá, a ponto que a Bíblia diz que Josafá temeu essa vinda do inimigo, esse exército que se levantou contra ali o povo de Judá, e Josafá ele se põe a buscar ali o Senhor, e ele apregou um jejum, e as pessoas ali também aderem a esse jejum e começam a clamar ao Senhor, e Josafá ali ele faz uma oração, clamando a Deus por um livramento, falando que Deus é o Deus dos nossos pais, que o Senhor que tem um compromisso com o povo, que cuida do povo, enfim, Josafá clama a Deus, e o fato é que a oração de Josafá, ela é ouvida por Deus, e Deus ali levanta um profeta, no versículo 14, como foi o versículo que nós começamos lendo aqui no texto, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias. E ali ele profetiza, dizendo para que todos os moradores de Judá, os moradores de Jerusalém, e o rei, o próprio rei Josafá, dessem ouvido à voz do Senhor. E o Senhor dizendo a eles, os orienta, dizendo: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Veja, Deus ele dá uma orientação para que o rei e o povo não temessem esse exército que se levantava contra eles, mas Deus não fala que não era para eles saírem, para eles deixarem de ir à batalha. Era para eles irem sim à batalha, mas aqui era para eles se apresentarem de uma forma diferente, porque Deus aqui ele diz no versículo 17, nesta batalha não tereis que pelejar, ou seja, nesta guerra vocês não vão precisar lutar, mas vocês precisam comparecer, tanto que Deus dá as coordenadas aqui para Josafá, eles vão estar vindo pela ladeira de Ziz, vocês vão achar eles no fim do vale ali, perto do deserto de Jeruel, e só que como que Deus orienta para que Josafá fizesse? Olha, você vai colocar os levitas na frente ali do povo, do exército de Judá, e os levitas vão ir entoando louvores em alta voz ao Senhor, porque o Senhor ia se encarregar daquela peleja. Veja que aqui, nesse ponto, a gente chama a atenção pela fé de Josafá e a fé também do povo, porque quem é que você coloca na frente de um exército para batalhar?
Você coloca os soldados, né, as pessoas que estão ali aparelhadas para a guerra, que estão de posse da sua espada, da sua lança, do seu escudo, porque era uma luta corpo a corpo naquela época. Então você colocaria ali os seus melhores guerreiros, os seus mais experientes soldados, mas aqui Deus está dizendo diferente. Fala, olha, vocês vão colocar à frente do exército os levitas. Os levitas são as pessoas que louvavam o Senhor, os cantores, né, que tinham a função ali de louvar o nome do Senhor. E eles irão à frente do exército louvando o Senhor com alta voz. E ali o Senhor ia dar um grande livramento. Veja que esses homens, para tomar a frente do exército, eles tinham que crer naquilo que Deus estava falando, porque eles estavam colocando a própria vida deles ali em jogo na frente daquele exército, não é verdade? Muitas vezes o Senhor, ele nos permite passarmos por dificuldades ou por lutas, mas ele diz que vai nos dar livramento. O que a gente precisa fazer é acreditar que Deus é aquele que peleja por nós. Escuta, não é para você ir embora, não é para você se retirar, não. Fica firme na sua posição, porque quem vai te dar a vitória nessa peleja é o Senhor. Quem vai te conceder vitória nessa guerra, nessa luta é o Senhor. Quem vai ir à tua frente nessa guerra, desbaratando ali o conselho do inimigo, a intenção do inimigo é o Senhor. Veja que aqui Deus ele vai à frente do exército de Josafá, Deus ele vai ali, né, os levitas à frente, o Senhor ali, ele é quem dá livramento. Quando o povo cumpre e obedece ali aquilo que Deus havia orientado, os levitas à frente do exército, o exército marchando ali pelo caminho que Deus havia dado, em busca ali daquela peleja, né, sabendo que eles não teriam de pelejar, porque eles estavam crendo no Senhor. A Bíblia diz que aqui no versículo 22, que quando eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Veja no versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando com eles, os moradores de Seir ajudaram uns aos outros a destruir-se. Ou seja, aquelas 3 junções de povos que estavam vindo contra o exército de Judá, de Jerusalém, começaram a brigar entre si, começaram a contender ali entre eles mesmos, e foram lutando uns contra os outros, e eles mesmos se aniquilaram. Deus deu um grande livramento para o povo de Judá, o povo de Jerusalém, porque eles creram que Deus haveria de livrá-los naquela peleja, como o profeta havia dito. Então, aqui a Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creia no Senhor. Eu não sei a luta que você está passando, mas o Senhor é aquele que nos dá vitória. O que você precisa fazer é estar firme na sua posição, buscando a Deus e crendo que Deus é aquele que está pronto para te dar vitória. Mesmo que se levante um grande exército contra a sua vida, um exército espiritualmente falando, o Senhor é aquele que nos garante a vitória. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, confiamos em Ti, sabemos que o Senhor é aquele que nos dá vitória. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem pelejado as nossas batalhas, que o Senhor tem desbaratado o conselho do inimigo contra as nossas vidas. Continua conosco, nos fortalece, enche-nos de graça, enche-nos de fé, para estarmos firmes, Senhor, crendo em Ti, sabendo que o Senhor é aquele que nos livra e que nos abençoa e que nos dá vitória e nos garante que possamos ter ali uma vida de vitória na Tua presença. Abençoa, dá graça, abençoa cada um que está ouvindo ou vendo este vídeo, Senhor, que o Senhor continue abençoando, dando graça e fazendo uma grande obra na vida de todos que estão aqui ouvindo esta palavra. Abençoa, livra de todo mal, assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.